Você já ouviu falar no GPT-Bot, Cloud-Bot, Perplexity-Bot? São os robôs das IAs que acessam sites e provavelmente nesse momento deve estar acessando o seu site. Esses bots, eles vêm ler, interpretar e decidir se o seu conteúdo será citado ou não para o seu cliente, quando ele está lá nas IAs, fazendo uma pesquisa, perguntando alguma coisa sobre o seu segmento. Antes de otimizar qualquer coisa para IA, você precisa responder uma pergunta muito simples. Esses robôs conseguem acessar o seu site? Se você cuida de um site grande em WordPress e nunca olhou para essa questão, esse vídeo é o começo do seu DIO técnico. O cenário é o seguinte: você provavelmente coordena aí o marketing ou a TI da sua empresa, tem um site em WordPress com bastante tráfego, com bastante conteúdo, e aí você começou a ouvir falar em aparecer nas respostas de IA. Como se não bastasse, né? Com tanto de atividade, com tanto de demanda e de serviço que você já tem, chega mais uma. E aí bate aquela vontade de agir, de fazer alguma coisa, até porque tá todo mundo pesquisando nas IAs. E aí o seu time começa a criar conteúdo, ajustar dados estruturados, revisar a autoridade e uma série de outras coisas. Tudo isso é muito válido. Mas tem um degrau antes disso tudo que quase todo mundo pula, esquece dele. É o degrau que a gente vai nomeá-lo aqui como acesso. Os robôs das IAs, né, as ferramentas, os bots, eles precisam, primeiramente e antes de mais nada, conseguir acessar o seu site para ler o conteúdo. Se esse site grande tem muitas coisas por trás, e é normal isso, e aí eu falo questões de segurança, de infraestrutura, acaba bloqueando, até sem querer, os bots das IAs. O problema é que esse bloqueio, às vezes, ele é muito silencioso, porque o Google entra, você olha o relatório de SEO, tá tudo ok, você está bem ranqueado, tem um bom volume de palavras-chave nas primeiras páginas, nas primeiras posições. O problema é que essa questão dos robôs, dos bots, das IAs, não vem nesses relatórios. E pode estar acontecendo desses robôs estar batendo no seu site e voltando, porque eles não estão tendo permissão para poder entrar. Consequentemente, ele não está lendo o seu conteúdo. E você está ficando de fora das respostas que as IAs estão dando para os seus clientes sobre o seu negócio, sobre o seu segmento. Não dá para ser citado por uma IA que nunca acessou o site para ler o seu conteúdo. Então essa aqui é a camada zero, é o trabalho primário de qualquer DIO que a gente precisa fazer. Então vamos lá entender esse negócio aqui um pouco melhor, um pouco mais a fundo, né? Para esse conceito ficar muito claro. Quando nós, humanos, vamos acessar uma página, a gente pega um computador, abre o navegador de internet, digita o endereço, e aí o navegador de internet vai até o servidor e o servidor retorna a página para nós humanos visualizarmos. O bot das IAs é a mesma coisa. Ele acessa o site, o servidor responde para ele e aí tem a interação ali que ele deseja ter. A diferença é que esse robô ele vai se identificar com um nome para o servidor, o servidor onde o site está hospedado. E é o que a gente chama aqui de User e Agent, né? Agente de usuário. Então ele chega e se identifica. É como se tivesse imagina que tem um porteiro, digamos assim, aí o bot da IA chega assim: oi, eu sou o robô da OpenAI. Aí chega um outro: oi, eu sou o robô da Anthropic. Oi, eu sou o robô da Perplexity. Então eles dizem isso para poder entrar. Beleza? Então, os principais nomes você precisa começar a conhecer, porque dependendo do tipo de site, de projeto que você tem, quanto mais volumoso ele for em conteúdo, em tráfego, isso aqui começa a fazer diferença.
Então aí você vai começar a ficar íntimo do GPT Bot, que é o bot da OpenAI, o Cloud Bot, que é da Anthropic, o Perplexity Bot, o Google Extended, que o Google ele usa um separado. Então é importante a gente começar a entender isso daí. Uma regra muito importante é o seguinte: não existe o robô da IA, existem os robôs das IAs, porque cada robô ele é diferente e, como eu disse, ele se identifica diferente. Então a gente precisa entender porque cada um deles tem um comportamento diferente, tá? Outro ponto muito importante aqui também é que tem dois tipos de acesso que esses bots normalmente fazem. Essas empresas costumam utilizar um bot, que a gente chama de bot de treinamento. É um bot dessas IAs que vão navegando aí internet afora para poder pegar o seu conteúdo e aprender com ele. E aí você tem um outro bot, que não é esse, que é o bot ali que vai responder para o usuário. Então normalmente são dois assim que a gente observa muito: o bot de treinamento e o bot aqui mais tecnicamente a gente chama bot de inferência, tá? Que é o bot que vai responder ao usuário no momento em que ele está fazendo uma pergunta sobre o seu negócio. E por que tudo isso importa? Vamos pensar, você tem essa questão aqui em diferentes níveis. Eu vou levar num nível bem extremo. Imagine que você trabalhe na OpenAI e aí você vai querer que o bot da Cloud, da Anthropic, fica vindo aqui no seu site e vasculhando tudo. Imagine que você, vamos levar para o lado da geopolítica, Estados Unidos e China. Será que você vai querer que uma empresa fique raspando o seu conteúdo como um todo? Ou se você traz para um cenário mais comum nosso aqui no mercado, você tem um site de grande audiência, tem uma infra, mas você não quer desprender tantos recursos em infra. Obviamente você não vai querer tirar o seu usuário, você vai querer tirar bot. Mas você vai tirar o bot que pode responder o usuário e trazer tráfego? Não, talvez você vai querer tirar o bot de treinamento. Então é importante entender isso porque isso cria mecanismos de possibilidades de estratégias que a gente pode adotar. Beleza? Exemplos bem práticos assim. O arquivo robots.txt é uma espécie de um porteiro, né? Pegando um exemplo que eu dei anteriormente, onde ali ele vai deixar o nome na lista de quem pode entrar ou não. E essa pessoa que pode entrar, onde que ela pode ir, onde que ela não pode. Lembre-se que quando esse bot chega no servidor, ele se identifica. Se identificando, vai ter a checagem ali se ele pode ou não. O problema é que esse bloqueio no robots.txt ele não é muito confiável, porque o bot pode olhar assim, beleza, você está me barrando aí, mas vou te peitar aqui e vou entrar. E acabou, ele vai entrar, vai acessar, vai fazer as coisas. E aí você tem que ir para uma camada mais acima, que é a camada servidor. Ou na própria CDN, tá? Então, na camada de infraestrutura do servidor, você pode definir ali os bots que vão entrar ou não, ou deixa a porteira aberta, todo mundo entra, faz o que quer, ou você pode colocar algumas limitações ali caso você queira, tá bom? Então um detalhe muito importante também, que às vezes a gente tem percebido pessoas caindo numa armadilha, numa pegadinha, porque elas querem e precisam ficarem mais seguras, e aí alguns pegam alguns plugins de segurança, e esses plugins de segurança costumam barrar muitos desses bots. E na maioria das vezes esse barrar acontece porque rola um falso positivo ou por desconhecimento mesmo, e aí o plugin ele acha que aquele bot da IA é um bot de ataque ou alguma coisa assim, e aí barra. Então tem que ficar com muito cuidado disso daí. Então, a camada 1, a qual a gente chama de acesso, ela é a base do geotécnico. Sem o acesso resolvido, sem eu garantir que a IA consiga acessar o meu site, o meu conteúdo,
nenhum outro trabalho de EDO vai servir de absolutamente nada. Porque se a IA não acessa, não tem o que fazer. O seu site aparece nas IAs? É preciso garantir que a IA consiga acessar, ler e interpretar o seu site. Por isso, nós criamos uma ferramenta de diagnóstico de EDO técnico para você validar tudo isso através de uma nota de 0 a 100 e todos os detalhes do que falta você resolver para não deixar de ser enxergado e citado pelas IAs. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá. Beleza, Leandro, mas praticamente como é que eu faço para ver esses bots aí? Como é que eu vejo a lista de nomes? Quem está chegando aqui? O que está fazendo? Calma. Vou te dar aqui algumas dicas, alguns direcionamentos para você aplicar de forma prática ainda hoje. Super simples. Primeiro, e para mim o mais importante, a matéria-prima crucial disso tudo: logs do servidor. Todo acesso a um site, a um servidor, ele deixa um registro. E esse registro fica no log do servidor. O robô, como eu disse, quando ele chega, ele se identifica. E aí isso fica tudo lá no log. O User Agent, agente de usuário. Beleza? Significa dizer que, se você pegar o log do seu servidor e filtrar o GPT-Bot, o CloudBot e N outros aí, você vai conseguir identificar. Ok? Consequentemente, você vai saber se ele acessou ou não, quais páginas ele acessou, quando ele acessou, se ele teve sucesso, se não teve, latência, o quanto que ele está consumindo de data transfer e várias outras questões. O segredo está ali, tá? É o dado mais confiável que existe. O que eu mais confio é o log do servidor, porque é um registro confiável, nu e cru, assim, do que é feito. Todo e qualquer acesso, ele vai ficar registrado ali. Então, se você consultar lá GPT-Bot e não apareceu, significa que o ChatGPT não está visitando o seu site. E aí eu tenho que verificar se tem algum bloqueio que está impedindo esse bot de acessar. Isso aqui já diz muita coisa. A segunda coisa para a gente olhar é o arquivo robots.txt. Então perceba, primeiro eu fui no log do servidor, agora eu desci para o site em si, para o robots.txt. Obviamente você vai abrir o arquivo robots.txt que está na raiz do seu site. E ali você vai verificar o que está escrito, onde a gente tem as regras ali definidas para cada robô. E o que esse robô em específico pode ou não pode, ok? Às vezes o site está muito antigo, o Robots foi alterado por muito tempo e ficou ali esquecido, abandonado, então é importante dar uma revisada. Outro ponto muito importante, existe o arquivo físico, ou seja, o arquivo robots.txt que vai estar lá entre os arquivos do site, e existe o arquivo virtual. Cuidado com isso. O que acontece? O arquivo ele não está ali fisicamente, mas ele existe. Como que você pode detectar isso? Você vai bater o endereço do seu site, /robots.txt. Ali é a prova de que o arquivo existe ou não, independentemente se ele é físico ou se ele é virtual. Se o arquivo existe, ok, você já vai ver o conteúdo. Aí você vai querer fazer alteração, você vai no físico, se esse existir. Se não existir, você vai no virtual. Aí pode ser o WordPress que está servindo, pode ser um plugin que você está utilizando, então tem que entender isso daqui também. Por fim, uma terceira coisa aqui para você analisar aí também é na infraestrutura. Então a gente foi aqui no meio, no servidor, a gente veio aqui no robots.txt, agora vamos lá em cima na infraestrutura. É a parte mais chata, digamos assim, porque o bloqueio ele pode estar na CDN, ele pode estar no firewall ou ele pode estar em algum plugin de segurança. Então não tem como falar com precisão onde que está. Tem que analisar um por um, dá trabalho, eu sei, mas não tem o que fazer.
Às vezes você pode estar liberando no robots.txt, mas essas camadas superiores podem estar bloqueando. E aí não tem muito o que fazer, vai ter que sim analisar todas elas. Mas o segredo, eu falei inicialmente, logs do servidor. É onde você deve consultar, porque ali é a verdade absoluta de tudo. Por que tudo isso aqui é muito importante? Um cenário muito típico assim que a gente percebe. Os clientes chegam aqui depois de terem investido muito em conteúdo, em equipe, em ferramenta, tá com o WordPress muito bem estruturado, muito conteúdo, equipe legal, o SEO tá maduro, o tráfego tá bom, mas o time quer porque quer e precisa aparecer nas respostas das IAs. E normalmente o que as pessoas têm feito é começar pelo conteúdo. Não, agora a gente vai escrever, vamos colocar conteúdos citáveis, estatísticas, tabelas, comparativos e todas essas coisas que talvez você já esteja cansado de saber. Mas, quando a gente olha assim o log e descobre, opa, calma aí. Você quer aparecer na IA, mas a gente está vendo aqui que o ChatGPT bate no seu site e está recebendo um erro. Um 403 está sendo banido, ou ele não está conseguindo aqui acessar, o seu servidor não está dando conta, tem alguma coisa. Então o trabalho ele começa por ali. O conteúdo é bom, você fez um investimento legal, mas a IA não está conseguindo acessar e ler esse conteúdo. Perceba que aqui a correção não é reescrever o seu conteúdo, não é jogar fora todo o trabalho que você fez. É um trabalho investigativo, né, na camada certa, com o olhar certo, para que a gente possa fazer com que todo esse esforço que você teve e ainda tem faça realmente sentido, que ele possa ser lido. E o grande desafio, pessoal, é que esses robôs, eles mudam o comportamento, novos robôs surgem e a gente precisa estar olhando isso com muita frequência. Não tem receita de bolo, né, para a gente poder fazer. O que nós fizemos aqui muito para poder facilitar um pouco mais as nossas vidas e, consequentemente, ajudar a gente no apoio para que os nossos clientes consigam aparecer cada vez mais nas IAs, foi fazer uma ferramenta que a gente chama de Bot Audit, e essa ferramenta nos dá com precisão quais são os bots que acessam o site, qual que é o comportamento que esses bots têm, quais páginas que eles acessam, se ele está tendo sucesso ou não, frequência, pico, enfim, a gente hoje tem um cenário assim holístico, sensacional de todos os bots. Um paralelo que eu faço é o seguinte, provavelmente você já está acostumado aí com o Google Analytics, onde você visualiza ali todas as estatísticas dos humanos. E a gente fez uma ferramenta onde a gente verifica as estatísticas dos bots, o que os bots estão fazendo. Então isso é muito interessante. Então esse é o primeiro degrau dessa camada. Sem ele, nenhum outro esforço de DO faz sentido, nenhum outro esforço de DO se sustenta. Porque pensa comigo, se a IA não consegue acessar o seu site, como é que ela vai ler? Como é que ela vai extrair? Não tem como fazer. Essa é a primeira e mais necessária coisa a ser feita. Para resumir, antes de você avançar ou investir muito em conteúdo para IA, você precisa garantir que os robôs conseguem acessar. Essa é a camada 1, acesso. A gente chama essa camada 1 de acesso e é uma camada de um framework que nós criamos chamado DO técnico. E aí é muito importante você começar a ficar mais familiar com esses nomes dos bots aí, né? O GPT Bot, Cloud Bot, Perplexity Bot, Google Extend, enfim, é muito importante você ficar mais familiar com esses nomes todos, porque esses nomes vão fazer parte do seu dia a dia. Lembre-se, para você checar logs do servidor, robots.txt e as camadas de infraestrutura como um todo, né? Servidor, CDN, firewall, plugin de segurança. Porque, né, pessoal, convenhamos, de nada adianta ter o melhor conteúdo, ter muito conteúdo, se a IA bate na porta e o porteiro não deixa ela entrar, ela não vai conseguir
fazer nada. Beleza? E para você que está chegando agora, eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC, empresa que há 17 anos ajuda os nossos clientes com WordPress e agora nessa grande missão de ajudar os nossos clientes a serem encontrados e citados pelas IAs. Lembre-se, no link da descrição desse vídeo tem link para que você possa rodar o diagnóstico na nossa ferramenta de geotécnico, bem como entrar em contato com o nosso time para contar com todo o nosso apoio. Grande abraço!